sei um jeito de abrir de novo. Tá, beleza. Tô. Como Agora que é, Bárbara? Agora eu tô. Você tá assistindo o computador? Tô. Então, no F5 não tem um computadorzinho com risco no meio? Tem. Então, clica nele. Calma aí. Cliquei. Clica de novo. E agora? Foi assim que funcionou. Funciona. Mas às vezes o meu dá esse... Professora, tá 29 ou 24? Página 29 ou 24? Não dá pra ver direito? 24. Tá. 24. Obrigado, Bárbara. Ô, Ana, aperta Alt V. O Alt É isso? depois o V. Assim, eu vou apertar Alt V. Alt V. Alt V. Desliguei. Viu? É, não. Esquenta a cabeça não, Ana. Eu sei que você tá aí, tá? Vai ficar gravado, se você não ver, né? A câmera tá gravadinha aí, direitinho, a página, tudo direitinho, tá? Então, vamos lá. Sujeito e predicado. Vamos ver quem são essas duas pessoas aí, tá bom? Sujeito, a gente vai ver que é o termo que vai fazer a oração, que vai agir, que vai cometer a ação, que declara alguma coisa, que faz alguma coisa, tá? Isso aí é o sujeito. Bárbara, dá uma lida para a gente aí, na página 24, nesse quadro verde lá embaixo. Uma oração pode ter dois elementos, o sujeito e o predicado. Exemplo, sujeito, Coraline, terceira pessoa do predicado, girou a chave na porta. Terceira pessoa no singular. O sujeito é o termo sobre o qual se declara é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. O verbo faz parte do predicado com o sujeito em número e pessoa. Pois é. Então, como a Bárbara falou para a gente aí, o sujeito é aquilo que a gente declara do sujeito. É o que a gente está falando do sujeito, certo? Então, você fala assim, a Bárbara está lendo. Peraí, deixa eu ver o que a Alicia quer. Oi, Alicia. Ô, professora, eu acho que você já passou isso de paracaídas, porque eu fiz. Se não tiver passado, eu fiz à toa. Já passei, isso é revisão para a prova de segunda-feira. Eu já fiz. Eu sei, todo mundo já fez, isso é revisão. Nós estamos revendo. Entendeu? Isso é o livro 3 ou 4? É o 4. Nós estamos revendo a matéria para a prova de segunda-feira, tá? Oi, Isabel. Professora, eu posso ler? Espera aí só um pouquinho. Agora eu vou começar a dar os exemplos. Então, se eu falo assim, a Bárbara lê o livro. A Bárbara, que cometeu a ação, que leu, ela é o sujeito, tá bom? Quem que é o predicado aí? Leu a página ou leu o livro. O que ela fez é o predicado. E uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que o sujeito tem que combinar com o verbo. Se o sujeito é a primeira pessoa do singular, o verbo também tem que estar na primeira pessoa do singular. Por exemplo, se eu falar assim, eu fiz bolo. Se eu falar nós, que é a primeira pessoa do plural, eu não posso falar nós fiz o bolo. Nós fizemos o bolo. Ou seja, o
verbo, ele combina com o número e pessoa do Tá sujeito. travando, professora. Tá bom? Hã? Teu áudio tá travando muito. Travou uma hora e depois parou. Depois Olha mesmo. voltou ao normal? Sim. Então tá bom. professora? Letícia, me dá uma frase aí. Fala uma frase aí para mim, Letícia. Pode ser qualquer uma. Pode. Eu e minha mãe fomos ao shopping. Pronto. Eu e minha mãe. Olha lá o que a Letícia falou. Quem é o sujeito aí, hein, Letícia? Eu e minha mãe? Ótimo. E qual que é o predicado? Oi, fala de novo. E qual é o predicado? Qual foi a ação cometida por vocês duas? Fomos ao shopping, tá? Então, fomos ao shopping é o predicado, é o que elas fizeram. E viu como que ela combinou a questão da pessoa com o verbo, né? Com o sujeito com o verbo? Eu e minha mãe somos nós. Então, nós fomos ao shopping, beleza? Isabelle, página 26, o traço verde lá embaixo, o quadrinho verde. Aonde, professora? Página 26, o quadro verde. A letra X representa diferentes sons. CH, xícara. S, explicar. Z, S, táxi. Na escrita, usa-se a letra X para representar o som CH. Depois de ditongo, Ditongo. cai eixo. Depois da sílaba inicial em atenção, palavras derivadas de cheio de charco são escritas com CH. Enchente, encharcado. Pois é. Então, aí, está falando de regras para se usar o X, né? E o X, ele vai apresentar alguns sons diferentes, como o som de CH, o som de S, o som de C, o som de CS, tá bem? Então, na escrita aí, a gente vai usar X para representar o CH quando depois de ditongo. Ditongo aí é ai. E no outro caso aí de eixo é ei, tá? Então, depois de ditongo, nós vamos usar X. No caso de palavras começada com em, também aí nós vamos usar o X também. Enxada, enxurrada. E para a gente ficar bem atento que as palavras que derivam de cheio e charco, elas serão escritas com CH e não com X, que é o caso de enchente, encharcada, tá? Alicia. Alicia? Oi. Vai lá na página 34 para você ler para a gente o que é apólogo. Página 34, lá embaixo. Fique sabendo. Fique sabendo. Apólogo é uma narrativa construída de modo que as ações compram o objetivo de transmitir um ensinamento moral. No Apolo, os exemplos de atitude das personagens são usados
argumentos para convencer o interlocutor a mudar seu comportamento, seu modo de agir. Esse ensinamento moral pode ser expresso por uma personagem ou pelo narrador. Ótimo. Então, o que é apólogo? Quando eu vou falar assim, eu vou escrever um apólogo, eu vou dar o quê? Eu vou lembrar que no apólogo, as narrativas sempre vão trazer uma moral para a gente, vai trazer um ensinamento para a gente aí o tempo todo. Os exemplos dados dentro de um apólogo, ele vai servir como argumento para poder o quê? Firmar a ideia, convencer quem está lendo, quem está observando aquelas cenas ali. E a gente vai ver também que no apólogo sempre tem um ensinamento moral, sempre. E outra coisa, os objetos, né, começam a ter vida, igual no caso aí da Assembleia e da Carpintaria. Assembleia na Carpintaria, em que martelo, serrote, prego, lixa, todo mundo tem ações que são ditas do ser humano, né? Oi, Letícia. Eu levantei a mão para você, nossa, não tem querer. Foi sem querer que eu levantei a mão de novo. Ah, tá. Beleza. Nem vi. Então, quando a gente vai compreender essa questão aí do apólogo, a gente vai lembrar o seguinte, olha, o apólogo, ele é uma narrativa em que os principais personagens, né, os personagens que fazem parte dessa história, eles são seres inanimados, ou seja, que não têm vida, mas eles começam a pensar e agir como o ser humano. Oi, Isabelle. Professora, que página que tá? Eu tô meio perdida. A gente estava lendo aí a página 34. Nossa, eu tô na 28. Já coloca Obrigada. 36, Isabelle, para a gente falar sobre conjunção. Deixa eu ver. Felipe. Tá aí? Felipe? Oi, Felipe. Felipe? Tá aí? Tô. Lê para a gente aí, Felipe, a página 36. Vou deixar você se localizar. Página 36, o quadro verde. E 6. 36. Conjunção é a palavra que liga oração ou palavras atribuindo a elas um sentido. Exemplo, aceito minha culpa, mas o parafuso também deve ser expulso. Ligação. Liga orações. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Liga palavras. São conjuntos e conjunções. E, nem, ou, mas, porém, todavia, contudo, pois que, porque, portanto, logo, enquanto, se, caso, conforme, segundo, como, quando e etc. Locução, conjunto, conjuntiva,
é um conjunto de palavras que tem o mesmo valor de uma conjunção. São locuções conjuntivas, por isso, por conseguinte, sempre que, uma vez que, e etc. Ótimo, muito bem. Obrigado aí, Felipe. Bem, a conjunção, o que vai acontecer aí numa conjunção? Ela vai ligar uma palavra a outra ou uma oração a outra, atribuindo a elas o quê? Um sentido, dando a ela um significado. Por exemplo, aceito minha culpa. Então, eu estou aceitando a minha culpa, mas olha só, mas o parafuso também deve ser expulso. Olha, a Ana conseguiu a cama. Depois, o que acontece aí? Isso aí está ligando duas orações. Esse mas aí, que não é mais, tá? Não confundo, daqui a pouco eu vou falar sobre mais e mas. O que ele está falando aí? Ele está falando o seguinte, olha, eu aceito a minha culpa, mas, então eu vou ligar a primeira oração, a segunda, através do mas, contudo, porém, todavia, o parafuso também deve ser expulso. Eu vou ser, mas o parafuso também. No caso aí, utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Esse e aí, essa conjunção aí, ela está dando sentido de ligar as palavras, né? Lixa, metro e parafuso. Elas estão juntando essas palavras. Bem, o que eu quero falar com vocês é uma coisa muito interessante sobre a palavra mas e mais, que a gente esquece quando deve usar. Então, mas ou mais. O que usar e como usar? Quando a gente... Alice caiu, deixa eu pegar aqui. Nesse caso aqui, ó, é uma advertência. Além de ser uma advertência, pode indicar também restrição, entre outros. O mais aqui, né, está de tal que ele está juntando, ele está adicionando, ele é quantidade grau de superioridade Graça, oi, aqui, é para fazer o número 3 da página 36? a número 3. Ô, Felipe, nós já corrigimos essa página aí. Mas se você quiser, eu repito aí para você. Ó, na letra A é mas. E, porque e C. Isso, ótimo. Isso mesmo. É isso aí. Oi, Alice, estou sabendo que sua internet está caindo, né? Alice? Ô, professora, eu tive que sair rapidinho por causa que tem um número que toda hora fica me ligando. E quando ele me liga, parece que eu tô em uma chamada e não dá para escutar nada. Eu sempre tenho que reiniciar meu celular. Eu reiniciei e voltei. Tá, beleza. Sem problema, tá? Isso aí, Felipe. Então, quando vocês forem usar mas ou mais, você tem que prestar atenção. Por exemplo, se eu falar assim, eu vou sair, mas vou voltar rápido. Então, eu estou fazendo uma oposição. Ó, eu vou sair, mas eu vou voltar rápido, tá? Agora eu falo assim, eu comprei laranja, banana, mais mamão. Então, se eu comprei, eu estou dando um sentido de
quantidade de intensidade. Ou seja, por exemplo, hoje amanheci mais feliz. Então, ele está dando aí um sentido de intensidade para a minha felicidade. Eu não amanheci só feliz, né? Eu amanheci mais feliz. Então, aí está dando a questão aí de intensidade na minha felicidade. Vamos ver outra aí. Ninguém esperava, mas o atleta ganhou medalha. Olha a oposição, ó. Apesar de que ninguém tinha esperança, ninguém estava esperando que ele ganhasse, ele ganhou. Então, é uma oposição. Ninguém esperava, mas ele ganhou uma medalha, né? Isso aí é o caso de oposição. Outra frase interessante, que está até no livro de vocês. Ele quer sempre mais e mais. Ele quer mais e mais. Ele quer mais e mais. Isso aí quer dizer intensidade, né? Ele não quer só um pouquinho, ele não quer só isso. Ele quer, além disso, ele para frente, ele vai querer mais coisas, ele vai querer ter mais coisas para poder se satisfazer. Então, lembrando bem que mas quer dizer oposição, restrição, advertência. Mais é intensidade, é o maior grau, quantidade. Mas é conjunção e mais é advérbio, tá? Advérbio de intensidade, que pode indicar para a gente aí de grau, de quantidade e de intensidade. Ian. Graça. Vocês estão fazendo essa página agora, 37? Não, meu amigo, nós já fizemos. Ian. É que eu não estou sabendo fazer essa 4, eu estou tentando fazer. A 4? Oi, professora. É porque deve ser no dia que eu corrigi. Espera aí só um pouquinho, tá, Ian? Deixa eu conversar com o Felipe aqui primeiro. Felipe, ele fala o seguinte. Sublinhe os verbos. Verbos é aquilo que indica ação, modo, né? E circule a conjunção que faz a ligação entre elas. Então, as aulas terminaram. Você vai passar um traço. Na letra A. As aulas terminaram. Então, você vai passar um traço. E depois, no E, você vai circular. E foram, você vai passar um traço. Pode passar para B? Pode. Letra B. Você vai riscar estão e são. Risque estão e são. E circule por quê? Pode ir para C? Pode. Ótimo. Letra C. Você vai riscar, né? Passar um traço. Saíram e chegou. E vai circular quando? Quem não tiver corrigido também, aproveita aí essa parte aí que eu estou falando para o Felipe, e quem tiver perdido a aula também, igual a ele, faça essa correção aí. Felipe, quer que... Eu já fiz a 5. Pode falar 5? Já fiz a 5. Então, fala comigo aí, como é que você fez a 5? Letra A. Sua infância foi a mais difícil, mas hoje tudo foi superado. Meus avós nasceram na Itália, mas nunca mais voltaram para lá. Quer sempre mais e mais, mas não é feliz. Ótimo. Fala a 6 aí para nós. Você fez a 6? Não. A 6 é o seguinte, ele quer saber, aí no caso aí, né, esse mas aí, o que ele quer dizer? Se ele é adição, se ele está explicando ou se ele é oposição. Ó, quem esperava, mas o Brasil ganhou muitas medalhas.
Esse mas aí, nessa frase aí, é oposição. Letra A, oposição. Proposição. Na letra B, ele fala o seguinte: eu me levantei cedo, pois senti o cheirinho de café. Ele está explicando por que ele levantou cedo. Ele levantou cedo foi por qualquer coisa, não, porque ele sentiu o cheiro do café e falou: opa, o lanche está pronto, deixa eu levantar. Então, ele está dando uma explicação. Essa conjunção aí está dando explicação. E na letra C, diz o seguinte: estou com muita fome, não tomei café, nem almocei. Então, é uma adição aí, tá? Ele não tomou café, mas também ele não almoçou. Então, são duas coisas juntas. Nem o almoço, nem o café. Certinho, né, Felipe? Tranquilo aí? Tá bom. Então, tá, beleza. Então, o que eu quero que vocês fiquem, assim, bem atento aí na hora de escrever, se faça a pergunta para você, isso aí está o quê? Está opondo alguma coisa, está dando uma advertência, está restringindo. Se tiver, é mas, né? Palavra mas. Mas, se for em caso contrário, se for o caso contrário, o que vai estar acontecendo aí? Vai ser mais, né? Se eu estiver adicionando, se eu estiver dando a intenção de intensidade, se eu estiver falando de um grau maior ou de uma quantidade, eu vou dizer mais, tá bom? Tá faltando aqui 2 minutinhos. Esses 2 minutinhos eu quero falar com vocês. Desejar a vocês. Ah, tá. Eu já coloquei lá no quadro das páginas, né? Que é para estudar. Coloquem aí de 24 a 37. Para que não esqueçam. 24 a 37. Professora, essa aula vai sair no Escola Web? Hã? Essa aula vai sair na Escola Web? Vai. Daqui a pouco. Ela demora um pouquinho para subir para a Escola Web, porque eu tenho que esperar ela baixar, levar para o YouTube e depois levar para a Escola Web. Não, é porque aí, só tô te perguntando, porque às vezes eu assisto de novo, entendeu? Mas é bom mesmo, tá certíssimo. Mesmo quem está presente, quiser assistir de novo, né? Ouvir a voz da professora Graça de novo, ver a professora Graça de novo. Ou então, né, ver o conteúdo, é bom, vai estar lá para vocês, tá bom? Então, eu desejo para vocês uma boa tarde, um excelente final de semana, e segunda-feira, ó, a prova bacana. Na segunda-feira, o primeiro horário nós vamos ter, tá? Provavelmente. Não, professora. Ah, não, peraí, eu tenho que esperar ver o horário da prova. Se for 3 horas, vai ter a aula de português ao vivo, tá bom? Professora, Tá bom. Oi, Ian. eu posso te mostrar o meu leguinho que eu construí hoje? Pode mostrar, pode Olha. ficar à vontade. Eita, Para esses últimos minutos? É porque, tipo, ação aí, a gente compra na caixa, sabe? sei. E a gente monta certinho. Eu só tenho uma caixa de Lego, eu montei assim, ó. É meio que um carro-avião, aí ele fica decolando, aí na hora que ele tá decolando, essas rodas aqui, Você ó, sabe o que esse elas carro... fazem assim, dá pra trás e vira uma turbina, enquanto as outras caem no chão. Sabe o que eu lembrei desse carrinho seu? De um desenho animado que chama Corrida Maluca. Você já viu Corrida Maluca? Sim, é muito bom. Que tem um Mutri, que ele quer medalha, 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 medalha? Não é? Então tá bom. Sim. Então, E tem um que ele que na corrida, acho que eu esqueci. tem lá a corrida. Peguem aí, vão ver Corrida Maluca. Corrida É muito que tem alguns legal. personagens de desenhos animados antigos, professor. Oi? Eu adoro desenho antigo. Adoro. Ô, professora, sabe, a Corrida Maluca é aquele desenho que tem vários lá, que tem o Eu Vigarista, sei. tem?
Tem. Então tem aquele pequenininho, baixinho, que ele tem uns carros tecnológicos, aí parece um daqueles dali. Isso, tem. Eu adoro desenho antigo pelo estilo de antigamente, que é do Professora. Mickey. Dos anões. Do Mickey. Professora, eu vou ter que sair, mas você vai ter que falar outra coisa ou... Não, só quero despedir de vocês. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professora. Tchau. Beijos, beijos, beijos. Beijo.